E se eu te dissesse que existe um lugar preparado para você? Não um lugar qualquer, mas um espaço pensado nos mínimos detalhes, onde não há medo, dor ou incerteza. Um lugar onde a paz não é passageira, mas infinita. Você já parou para pensar que, talvez, tudo que você tem buscado a vida inteira já está reservado, aguardando o momento certo? Muitas vezes, a vida parece uma sequência de perguntas sem resposta. Nos sentimos perdidos, tentando encontrar o caminho certo, como se ele fosse um mapa escondido. Mas hoje, vamos falar sobre um caminho que não se encontra num papel, nem em coordenadas no GPS. É um caminho vivo, uma verdade que respira e uma vida que nunca se apaga. Você vai ouvir palavras ditas há milhares de anos, mas que ainda hoje carregam o mesmo peso e beleza. Palavras que mudaram destinos, que já foram sussurradas em prisões, lembradas em leitos de morte e celebradas em templos e casas simples. Palavras que, se você deixar, podem transformar não apenas o seu dia, mas a sua eternidade. Jesus disse: "Não deixem que o coração de vocês fique perturbado. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos. Eu vou preparar um lugar para vocês." Perceba, não é uma metáfora poética. Ele fala de um destino real e mais, ele afirma que vai voltar para nos levar até lá. Mas o que isso significa para nós, aqui e agora, enquanto enfrentamos contas atrasadas, incertezas sobre o futuro, crises internas e o silêncio de Deus? Será que esse lugar é só uma promessa distante ou ele já começa dentro de nós? Essa é a jornada que vamos trilhar hoje. Vamos caminhar juntos por um diálogo que aconteceu numa noite especial, quando o vento carregava tensão no ar e os discípulos não faziam ideia da tempestade que estava por vir. Um diálogo entre amigos e o próprio Filho de Deus. Imagine a cena. Um pequeno grupo reunido, luz fraca de lamparinas, o cheiro do pão ainda no ar. Lá fora a cidade seguia viva, mas dentro daquela sala algo grandioso estava acontecendo. Era o tipo de conversa que muda para sempre a maneira como você vê a vida. Foi nesse momento que Tomé, sim, o mesmo Tomé conhecido por duvidar, olhou para Jesus e disse: "Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho?" E aqui vem uma das frases mais marcantes de toda a história. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim." Se você parar para pensar, essa é uma afirmação ousada. Jesus não disse, "Eu conheço o caminho", ou "Eu posso mostrar a verdade". Ele disse, "Eu sou". Isso muda tudo. Não se trata de seguir um manual de regras ou decifrar um enigma. Trata-se de se conectar a uma pessoa. E aqui entra um detalhe que muitos esquecem. Para os discípulos, isso era confuso. Eles tinham caminhado com Jesus, visto milagres, ouvido parábolas, mas ainda havia um véu de mistério. Filipe, por exemplo, pediu algo ousado. "Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta." E Jesus, com a paciência de quem conhece o coração humano, respondeu: "Filipe, você ainda não percebeu? Quem me vê, vê o Pai." Pense sobre isso. Quantas vezes você já pediu a Deus um sinal visível, algo palpável para confirmar sua fé? Quantas vezes orou dizendo, "Senhor, só me mostra que o Senhor está aqui e eu vou ficar bem"? É exatamente isso que Filipe fez. E a resposta de Jesus é tão atual que parece ter sido dita hoje cedo: "O Pai vive em mim." As palavras que digo não são minhas, mas dele. Ou seja, a presença de Deus não está distante, não é inacessível. Ela já está aqui, mais próxima do que o ar que você respira. E aí, chegamos a uma promessa surpreendente. "Quem crer em mim fará as obras que eu faço e fará coisas ainda maiores." Você consegue imaginar? O mesmo Jesus que curou enfermos, acalmou tempestades e levantou mortos, dizendo que nós podemos fazer coisas ainda maiores,
Não porque somos especiais, mas porque Ele está no Pai e o Pai nele, e, através do Espírito, em nós. E aqui começa a grande virada dessa conversa. Jesus sabia que estava prestes a partir, que seus amigos ficariam confusos e assustados. Então ele disse algo que ecoa até hoje: eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Essa frase carrega um peso imenso. Quantas vezes na sua vida você já se sentiu abandonado? Como se ninguém entendesse o que você passa, como se Deus tivesse virado o rosto? Pois bem, Ele prometeu que não nos deixaria sozinhos. E para cumprir essa promessa, falou sobre alguém especial, o Espírito da Verdade, um conselheiro, amigo e guia que estaria conosco para sempre. Não apenas ao nosso lado, mas dentro de nós. Agora pare e reflita. Se isso é verdade, e é, então por que ainda vivemos como se estivéssemos à deriva? Talvez porque esquecemos de permanecer. Ele usou uma metáfora simples, mas profunda. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Um ramo desconectado não dá fruto, ele seca. E nós, quando tentamos viver desconectados de Cristo, murchamos por dentro. Perdemos a alegria, o propósito, a força, mas se permanecemos, aí o fruto vem. Essa introdução que você está ouvindo não é só sobre promessas distantes, é sobre entender que a vida verdadeira começa agora, quando decidimos caminhar no caminho, viver a verdade e desfrutar da vida que Ele oferece. E isso é só o começo. Você já percebeu como a vida parece nos empurrar para direções que não entendemos? Um dia tudo parece no lugar. No outro, um vento forte muda tudo de posição. E ficamos tentando reorganizar as peças, sem saber se o quadro final vai ser mais bonito ou mais confuso. Naquela noite, Jesus sabia que um vento desses estava prestes a atingir seus discípulos. Eles não sabiam, mas a cruz já estava no horizonte. Em poucas horas, tudo mudaria. E é justamente por isso que suas palavras foram tão cuidadosas. Ele não estava apenas ensinando, ele estava preparando corações. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Esta frase é simples, mas profunda. Não é sobre seguir regras para merecer algo. É sobre permanecer conectado à fonte de tudo o que é verdadeiro. É como respirar, não para provar que está vivo, mas porque precisa de ar para continuar. E para que eles não pensassem que estariam sozinhos nessa missão, Jesus trouxe a promessa do Espírito Santo. Imagine ouvir isso pela primeira vez. Um consolador que não iria e voltaria como visitas ocasionais, mas que ficaria para sempre. Um amigo invisível, mas presente. Um guia silencioso, mas ativo. Talvez você já tenha sentido essa presença e não tenha percebido. Uma paz que veio do nada em meio ao caos. Uma força para perdoar quando tudo em você queria se vingar. Uma coragem que brotou mesmo quando suas pernas tremiam. Isso não é acaso. É Ele. Mas Jesus foi além. Ele falou de algo que mexe com nossa lógica humana. A paz que eu dou não é como a que o mundo dá. Porque a paz do mundo é frágil. Depende de contratos, acordos, status. É como um castelo de areia à beira-mar. Basta uma onda para desmoronar. Mas a paz de Jesus não depende de circunstâncias. Ela nasce no lugar mais profundo da alma, onde nem a perda, nem a dor, nem a rejeição podem alcançar. E, entretanto, ele sabia que não seriam apenas tempos de paz. Também haveria rejeição. Ele alertou: se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que antes me odiou. Essa é uma daquelas frases que poderiam assustar qualquer um. Mas, na boca de Jesus, ela não soa como uma ameaça, e sim como um lembrete de pertencimento. Porque quando seguimos os passos dele, inevitavelmente vamos andar na contramão de muita coisa. E talvez seja justamente isso que mais desafia a nossa fé.
Entender que o caminho certo nem sempre é o mais fácil. Que às vezes permanecer firme significa suportar olhares de desdém, críticas injustas ou até mesmo o silêncio daqueles que antes estavam por perto. Mas não é aí que termina a história, porque Ele não nos chamou apenas para suportar. Ele nos chamou para frutificar. Eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Você já reparou que a maioria dos frutos na vida se perde com o tempo? O sucesso de hoje pode virar esquecimento amanhã. A força física diminui, a juventude passa, mas o fruto que ele fala é diferente. É algo que atravessa gerações. É o impacto invisível que você deixa na vida de alguém. É uma semente plantada no coração que floresce quando menos se espera. E aqui está o detalhe mais impressionante. Ele nos escolheu. Não fomos nós que batemos a porta dizendo, posso participar? Foi Ele quem veio ao nosso encontro. Olhou para dentro de nós com todas as falhas, medos e inseguranças e disse, eu quero você no meu time. Essa escolha não foi baseada no que somos hoje, mas no que Ele sabe que podemos nos tornar. E se você parar para pensar, isso muda tudo. Porque não precisamos ter todas as respostas para começar, precisamos apenas permanecer conectados à videira. Mas e quando a poda vem? Porque Jesus foi claro, até os ramos que dão frutos são podados. Isso significa que às vezes Ele vai permitir cortes dolorosos na nossa vida. Relações que se rompem, portas que se fecham, planos que desmoronam. E nesse momento é fácil pensar, será que Ele se esqueceu de mim? Mas a poda não é abandono, é cuidado, é para que o fruto seja ainda mais abundante. Essa é a parte que exige fé, porque durante a poda tudo parece perda, mas na estação certa percebemos que cada corte tinha um propósito. E é aqui que chegamos ao clímax da mensagem. A vida plena que Jesus oferece não é uma promessa vaga de futuro distante. Ela começa agora, no momento em que você decide permanecer nele, mesmo quando não entende o processo. Ele disse, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele não falou isso como uma lição teórica. Ele viveu isso. Quando entendemos que o Criador do universo nos chama de amigos, algo muda na forma como enfrentamos o dia a dia. Deixamos de viver como sobreviventes e começamos a viver como enviados. Não estamos aqui por acaso, não estamos sozinhos e não estamos perdidos. Essa foi a essência daquela conversa na sala iluminada por lamparinas. Não importa o que aconteça lá fora, há um lugar preparado, há um caminho seguro e há uma vida abundante que não pode ser arrancada de nós. E é sobre isso que vamos falar na parte final. Como essa promessa se cumpre, como ela se manifesta no nosso cotidiano e como podemos caminhar até o fim sem perder de vista o que realmente importa. Há momentos na vida em que parece que as palavras de Jesus ficam mais nítidas. Talvez seja numa madrugada silenciosa, quando a ansiedade tenta sufocar o sono. Talvez seja numa sala de hospital, segurando a mão de alguém que você ama. Ou, quem sabe, numa caminhada solitária, quando o peso do mundo parece maior do que os ombros conseguem carregar. É nessas horas que lembramos, eu vou preparar um lugar para vocês. Não é só um destino celestial no futuro distante, é a certeza de que, mesmo agora, existe um propósito que sustenta cada passo. Mesmo quando o chão parece instável, a promessa de Jesus é que não seríamos deixados como órfãos, que a presença dele, através do Espírito, estaria conosco até o fim. E isso significa que, não importa quão escuro seja o vale que atravessamos, não caminhamos sozinhos. Mas para viver essa realidade, ele nos convida a uma decisão: permanecer. Permanecer quando tudo em volta grita para desistir. Permanecer quando a lógica diz que não faz sentido. Permanecer quando a dor é real e as respostas não vêm. A permanência não é passividade, é resistência. É escolher confiar quando os sentimentos dizem o contrário. É segurar firme na mão dele mesmo quando a estrada não tem placas visíveis. E aqui está o que torna essa promessa ainda mais extraordinária.
Ele não nos pediu para carregar isso sozinhos. Pelo contrário, Ele disse que daria o Espírito para nos ensinar e nos lembrar de tudo o que Ele já falou. Isso significa que em cada decisão, cada perda, cada vitória, há um sussurro divino dizendo: eu ainda estou aqui, continue. Talvez você se pergunte, mas e como permanecer? Como viver essa fé no meio do caos? A resposta está nas palavras simples que Ele deixou: amem uns aos outros como eu amei vocês. Não é um amor de conveniência, é um amor que se doa, que perdoa, que serve. Um amor que não se esgota quando o outro falha, mas que persiste porque foi plantado pelo próprio Deus. Quando escolhemos amar dessa forma, estamos permanecendo na videira, estamos deixando que a vida dele flua através de nós. E no fim, é isso que produz fruto verdadeiro. Não um currículo impecável, não uma lista de conquistas, mas vidas transformadas pelo amor que carregamos. Esse é o tipo de fruto que não apodrece, que não perde valor, que atravessa as gerações. Mas Jesus também foi honesto. Seguir por esse caminho vai atrair oposição. Ele disse: se o mundo odeia vocês, lembrem-se de que primeiro me odiou. Não porque ele fosse cruel ou insensível, mas porque sabia que a luz sempre incomoda quem prefere a escuridão. E mesmo assim, ele nos chama a permanecer acesos. A verdadeira vitória não é evitar a rejeição, mas continuar amando apesar dela. É não permitir que a frieza do mundo congele o calor que ele colocou em nós. Quando ele falou: vocês são meus amigos, ele estava redefinindo o relacionamento com o Criador. Não somos servos distantes cumprindo ordens sem entender. Somos amigos que participam do coração de Deus, que conhecem seus planos e carregam sua missão. E essa missão não é opcional, é o nosso camada. Não fomos escolhidos para ficarmos parados, mas para darmos fruto que permaneça. E é por isso que ele encerra com uma instrução tão clara: amem uns aos outros. Amar é permanecer, amar é resistir, amar é viver a vida que ele sonhou para nós. Então, se hoje você sente que está no limite, lembre-se: o jardineiro sabe exatamente onde cortar, sabe o tempo de cada estação e sabe o valor de cada ramo. Se você está sendo podado, é porque ele viu em você o potencial para produzir ainda mais. Não se esqueça, o lugar já está preparado, o caminho já foi aberto, a vida já foi oferecida. Agora, a escolha é nossa: permanecer ou se afastar. Se essa mensagem encontrou um espaço no seu coração, talvez seja porque Deus queria lembrar você, ou revelar pela primeira vez, que você não está esquecido. Que aos olhos dele, você é ramo querido, amigo escolhido, fruto esperado. E antes que esse vídeo acabe, deixe que essas palavras ecoem no seu íntimo: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Se isso tocou você, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho. Pode ser que para essa pessoa, essa mensagem chegue como um abraço que ela nem sabia que precisava.